Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, e para quem está assistindo de madrugada com os fones de ouvido vai falar assim: eita, esse Ricardo não para de gritar, que saco! Não tem jeito, eu grito bagarai, não tem jeito, isso faz parte da minha personalidade, é algo que eu vou falar daqui a pouco sobre personalidades. Estão vendo algo diferente aqui, hein? Ricardo Ventura com óculos, Ricardo Ventura sem óculos. Ricardo Ventura com óculos. Ricardo, você usa óculos? Uso para ler de perto, mas para falar com você não. Mas me diga aí, o que vocês acham? Ricardo Ventura de óculos? Ricardo Ventura sem óculos? Deixe os seus comentários. E por falar em comentários, aproveitando, se você concorda ou discorda de mim, deixe os seus comentários. Ah, e outra coisa, quando nós atingimos, e olha só, estamos prestes a atingirmos os 100 mil inscritos. Vocês são loucos, vocês são malucos. Como pode assinar um canal desse? Eu concordo com algumas pessoas. Vai assinar o canal da Palmirinha, que é muito mais útil. Vai assinar o canal do TV Senado para saber de política, mas não fica assinando o canal do Ricardo Ventura. Mas enfim, olha que legal. Atingindo 100 mil inscritos, atingindo e passando esses 100 mil inscritos, eu vou promover, eu já estou falando isso faz tempo em outros vídeos, um encontro dos fãs aqui em São Paulo. Mas não vai ser um simples encontro. Vai ter palestra minha, de repente vai ter uma análise ao vivo, vamos gravar ali uma análise para depois ir para o YouTube, vai ser participando, vamos deixar a galera aqui atrás aparecendo. E o que vai acontecer? Eu não vou ter lucro nesse encontro. A gente só vai ratear o custo, porque muito provavelmente eu vou ter que alugar um teatro, alugar um cinema. Vamos filmar, sim, vamos filmar. Por quê? Porque nós temos inscritos do mundo inteiro, do Brasil e do mundo. Ah, uma coisa legal. Diga de onde você está assistindo, de onde você é. Coloque aqui embaixo que país que você está, ou qual rincão desse país aqui você se encontra no Brasil. Mostre qual é a sua cidade aqui no Brasil e o estado. E se você está fora do Brasil, coloque aqui embaixo também. E hoje vamos analisar. Então, meu muito obrigado a você que se inscreveu no canal e vai permitir que isso seja possível, esse encontro real. E como eu disse, como vai ser filmado, então mesmo você que é de fora do Brasil ou não tem possibilidade de vir para São Paulo, você vai conseguir também participar assistindo aí no conforto do seu lar, ok? E é o seguinte, vamos analisar Thiago, serial killer lá de Goiânia. Esse cara matou 39 pessoas, mais de 90 ou pelo menos 90 assaltos. E muitas pessoas pediram para analisar ele. E é interessante, ele também tem um perfil diferente de pessoas que a gente analisou até então. Ele se expressa de uma maneira muito contida, mas mesmo assim foi possível tirar informações da linguagem não verbal dele. Então, para quem nunca viu esse canal, seja bem-vindo aqui ao canal Não Minta Pra Mim. Na verdade, a playlist Não Minta Pra Mim, porque nesse canal tem muitas outras informações. Então, essa playlist é o Não Minta Pra Mim, de linguagem não verbal, onde nós analisamos as microexpressões, analisamos a linguagem do corpo, as pistas não verbais, o perfil psicológico daquela pessoa, e a gente junta tudo isso para passar para você essas informações, as quais estão muito acima, muito além de simplesmente as palavras ali verbalizadas. E quem fez a entrevista foi, acho que, Domingo Meirelles. Inclusive, essa entrevista ganhou uma premiação e tal, mas eu não gostei muito da condução desse jornalista, desse repórter. Ele interfere muito no pensamento da pessoa, do mapa mental, ele dá alternativas, ele põe palavras na boca da pessoa e isso acaba contaminando um pouco o que a pessoa de fato iria falar. Mas, enfim, não tem problema. Vai dar para a gente ver um novo perfil, apesar que ele é muito parecido, né, o Thiago, muito parecido com a Suzane Richthofen, com polaridades diferentes. Eu vou deixar isso bem claro para você. Nesse momento, inclusive, tem um neurótico vendo: Ricardo, qual é a hora que vai começar de fato a análise para eu colocar, para todo mundo pular essa introdução? E aí, se você pula a introdução, você perde um monte de conteúdo, aos quais depois você fica me perguntando: ah, mas por que isso? Por que é aquilo? Como é que é? Tem curso ou não tem curso? Sim, tem curso. Se você quer se aprofundar nesse tema, aqui embaixo nas descrições tem a inscrição gratuita e a primeira aula de degustação gratuita. Então você se cadastra no Hotmart gratuitamente,
Assiste a primeira aula, aí sim você vai decidir se você quer fazer ou não. Qual o valor? Está lá dentro, você vai ver o valor e você pode até parcelar em 12 vezes pelo próprio Hotmart, ok? Então lembre-se de dar o seu joinha, de curtir e compartilhar, habilitar as inscrições e não minta pra mim, porque senão eu descubro. Taca ali play! Vambora! Estrangulou. Então vamos lá. A primeira notícia, que rufem os tambores. Thiago é invertido. E aí as pessoas falam, meu Deus, mas o que é invertido? A imagem está invertida. Não, é o Mickey, né? Ou o Pinóquio do Shrek falando, né? Meu Deus, meu Deus. Cara, assiste os outros vídeos que você vai entender. O invertido é quando as pistas oculares são completamente invertidas. Então o presente e o passado dele estão invertidos, ok? Diálogo interno se inverte com o sinestésico, o passado se inverte com o futuro. Então no caso dele é o contrário. Aqui está o futuro, aqui está o passado lembrado, diálogo interno vai para esse lado e o sinestésico para este lado, ok? Se você assistir os outros vídeos, você vai compreender melhor. E sim, ele é invertido. E muitas pessoas perguntaram para mim, cara, será que todo psicótico, psicopata é invertido? Eu acredito que não, mas realmente está acontecendo isso, que todas as pessoas que têm algum desvio são invertidas, mas não vamos tomar isso como regra, ok? Nesse início, o Meirelles vai, é isso, né? O Meirelles vai dar uma explicada, é importante a gente ouvi-lo. Foi condenado a mais de 600 anos de prisão. Quando molhou. Você que está dizendo, Ricardo, você fala demais, tem esse vídeo na íntegra em outro canal. Aqui não é canal de fofoca, aqui é um canal de análise. Então eu vou parar, eu vou comentar. Se você quer ver o vídeo, não é aqui. Procure esse vídeo na internet, beleza? Vambora. Olhava para a pessoa, fosse minha vítima, não sabia que era aquela pessoa. Não tinha outra, era aquela. Tiago Henrique Gomes da Rocha, conhecido como Matador de Goiânia, quebra o silêncio ao falar com o jornalista Domingos Meirelles. Que tipo de sensação você tinha? É importante a gente ver essa introduçãozinha. Uma entrevista exclusiva que você vai acompanhar durante Quem todo é o o programa. cara, tal. Qual é a diferença entre matar a faca, estrangular e atirar numa pessoa? As três personalidades de Tiago. Aqui eu já discordo, já começo discordando, que é o seguinte. Me parece ali que os delegados e tal dizem assim, nossa, ele tem 3 personalidades diferentes. Eu não creio nisso. Eles falam em 3 personalidades como se fossem 3 perfis psicológicos. Ele não tem 3 perfis psicológicos, ele tem apenas um perfil psicológico, que eu vou demonstrar para vocês, com personas diferentes, com máscaras sociais diferentes. Isso é natural, isso é natural. Então, dentro do perfil psicológico dele, ele tinha 3 personas, 3 modos atuantes diferentes, como nós. Ou você atua da mesma maneira quando você está trabalhando, quando você está na igreja, quando você está no churrasco com os amigos, ou quando você está lá transando lá dentro de um quarto. Nós pegamos personas diferentes, nós pegamos máscaras sociais, máscara social do amante, do funcionário, do patrão, do religioso, enfim, nós tomamos máscaras sociais diferentes, mas o nosso ego, a nossa personalidade é a mesma. Então, acho que eles fizeram isso para dar um pouco mais de... ele é um cara de multi-personalidades, perfis diferentes. Não é nada disso. Agora eu vou acelerar para a gente chegar aonde interessa, ok? Então, deixa eu ir para lá. Vamos lá. Pior do que o animal. Então, voltando aqui, eles já estão dentro da penitenciária. Ele está recebendo o Tiago. E aqui eles dizem que é a primeira personalidade dele, que é o serial killer. Lembrando, não é a primeira personalidade, e sim a primeira persona. O primeiro jeito dele agir dentro daquele perfil psicológico. Vamos lá. Fundamental para a prisão do serial killer. Aí, de novo, né? Igual o Cabrini, ele estica a mão para cumprimentar o cara tá todo amarrado, que nem o outro lá que eu esqueci, lá o Beira-Mar, né? O Merra fala assim, porra, Cabrini, como é que você quer que eu te cumprimente, porra? Aí aqui ele dá um jeitinho ali, dá uma mãozinha ali, ó, e ainda dá um jeito de cumprimentar o Domingos. E aí aqui começam alguns fatos interessantes que eu vou ir contando para você, vou nomeando aqui para você, que é muito interessante isso. Presta atenção.
Por isso que eu falo, a linguagem não verbal, ela começa muito antes da pessoa abrir a boca e compõe todo um cenário. Olha isso! Inclusive, você pode utilizar isso até no seu ambiente social, profissional, familiar, para ver se você consegue identificar esse tipo de personalidade. Vamos lá? Estamos diante de um homem tímido. Não considero ele tímido, ele é um cara extremamente focado, você vê que ele olha até com um ar de superioridade. Quem é tímido não olha com esse olhar de superioridade. É engraçado como vai se jogando coisas assim, sem analisar, né? Ah, vamos lá, é o tímido. Não é tímido, vamos embora. Aparentemente pacato, mas extremamente inteligente. Não acho que ele era tão inteligente assim também, não. Vamos lá. Antes da entrevista, faz algumas exigências. Começa aqui. Primeira exigência dele. Vamos numerar? Antes de começar a filmar, eu queria Que eu fizesse as perguntas para você saber? Então, antes de começar a filmar, eu quero que você... Antes de começar a filmar, eu já quero saber as perguntas. Talvez porque ele saiba que Ricardo Ventura vai analisá-lo. Então, se ele souber as perguntas antes, as microexpressões acabam sendo contaminadas. Então, ele acaba, talvez, tendo aquela primeira impressão daquela pergunta, apesar que foram perguntas super simples, então não teve nada de colocá-lo em saia justa. Mas vamos lá. Então, primeira exigência. Ele já começa a colocar ordem. Preste atenção nisso. Ele começa a colocar ordem naquela situação, naquela cena. Alguma coisa incomoda Tiago. Ele pede um tempo para falar a sós com a advogada. Segunda exigência. Agora vamos parar tudo, sai todo mundo, desliga tudo, que eu quero falar com a minha advogada. Você quer que a gente saia? A gente sai, deixar você à vontade. E eles nem estão percebendo o que está acontecendo. Os repórteres e tudo mais. Desliga tudo para ele. A gente desliga tudo para ele. Vamos lá. Mas tá certo, tá entrando em rapport, cedendo para as exigências e tudo mais. Os dois conversam por alguns minutos. O repórter toda, né? Repórter não, como é que chama ali? A advogada dele, né? Toda produzida ali na pantalona, né? Vamos ver. Eles conversam por alguns minutos. Cheio de renda, maquiada, vou aparecer na televisão. Olha lá, tadinho, é uma pantalona isso aqui? Ou é uma cigarrete de cintura alta? Olha isso, com rendas aqui, ó. Arrumando o cabelinho e tal. Somos então chamados de volta. Então ele fala, agora pode vir. Estão sacando como é que ele quer dominar o negócio? Tiago se sente intimidado. Você acha que ele está intimidado? Fala para mim. Uma leitura super tranquila. Se você tem experiência ou não nessa seara, isso é o ar de uma pessoa que está intimidada? Joelhinhos abertos, perninhas abertas, tranquilo, olhando para frente. Está intimidado? Está nada. Quer o mínimo possível de pessoas na sala. Então, terceira exigência. Eu não quero muita gente aqui dentro, não. Não quero muita gente aqui, eu quero menos gente. Isso é fácil, a gente pode fechar a só porta. dois. E aí ficam só vocês dois e o cinegrafista. E a sua advogada, né? Apesar de já ter concordado em dar entrevista, ele tenta impor uma nova condição. Essa cara, a linguística, tenta impor. Ele está montando o circo do jeito que ele quer. Ele está dominando a cena. Vamos embora. Tem outro pedido. Fala. Porque tem um familiar meu que está precisando de uma ajuda. Ele pede grana agora. E se fosse possível, ajudamos. Então, se der uma grana pro meu familiar, eu faço. Não entendi. Não entendeu? Como não entendeu, pô? Não entendeu? Quer grana, pô? Dá grana pro familiar dele que ele faz. O familiar dele está precisando de um valor. Sim. Eu estou querendo ajudar essa pessoa. Veja bem, ele não tem por que dar essa entrevista. Isso não vai mudar em nada. Porque ele já foi julgado, já foi condenado. Então, não vai mudar em nada essa situação toda. E depois a entrevista acontece. E eles falam assim, não, nós não pagamos nada. Algo que vai render prêmios para o jornalista, vai render Ibope, vai render merchan, vai render uma série de coisas. E eles falam que não pagaram nada para o cara. Simplesmente
Porque, qual foi a argumentação? Falaria sem restrições. São mais de 20 minutos. Negociando, provavelmente um valor. Combinado. Eu tenho 50 anos de profissão. Isso não existe. Ah! De dar dinheiro Ah, de dar dinheiro não existe pra comprar ali uma entrevista. pra falar. Não é praxe, não faz. É contra a nossa ética profissional. Então, beleza, cara. Eu tô aqui, você tá aí. É vocês que vão ganhar com a minha entrevista, não sou eu. Me dá grana que a coisa acontece. Aí eu pergunto pra você, a entrevista aconteceu? Hã? Quando está tudo certo, Agora que tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Tiago nos surpreende mais uma vez. Você foi condenado até agora a mais de 600... Só um segundinho. Não termina as exigências. Olha que legal. Um segundo só. Como? Só um segundo. Um segundinho. Peraí, olha lá. Se puder pôr a câmera desse lado, de cá. Qual? Desse lado? Essa aqui? Não, essa de cá. O que vai mudar? Não muda em nada. Mas eu que coloco as peças do xadrez nas posições que eu quero. Eu domino. E eu que dou o comando. Você prefere mostrar apenas o lado esquerdo do Ele rosto? vai mostrar os dois lados do mesmo jeito. É isso. Porque realmente a câmera de frente é uma coisa que te... Ficar mais de lado, né? Ficar mais de lado, né? A vaidade. Não. E aí? Tá mostrando os dois lados? Tá mostrando os dois lados. Ele deve estar pensando assim, Ricardo Ventura vai me analisar. Deixa eu tentar mudar de lado aqui. Não, nada disso. Isso aqui é brincadeira minha. Na realidade, ele está jogando com a psique das outras pessoas. Essa é a personalidade dele, de dominância. Eu controlo, eu escolho, eu determino. Vamos lá. E com muita segurança e tranquilidade. É um dos traços que mais chama a atenção na personalidade de Tiago. Sim, essa é a personalidade. Quando você matava Você uma controla. pessoa, você chegava a acompanhar pelo jornal como aquele caso estava sendo investigado. Presta atenção nisso. Ou não? Às vezes eu acompanhava. Mentira! Para ele pouco importava. Por isso que ele fala assim, às vezes eu acompanhava. Quem conhece já a boquinha de vergonha vai pensar o seguinte, que aqui ele está com a boquinha de vergonha. Vamos lá? Uma pessoa, você Vou diminuir, chegava que é a essa aqui. acompanhar pelo jornal Só que tem uma diferença. como aquele caso estava sendo investigado pela polícia ou não? Vamos lá? Então, primeiro já põe a língua para fora, que vocês devem ter visto, se voltar dá para ver. Ele está indo para o diálogo interno, porque ele é invertido, então ele está pensando, ele vai sempre estar pensando antes de falar, ele sempre vai para o diálogo interno, ele não vai nenhuma vez para o sinestésico, para as emoções. Vamos lá? Às vezes. Fecha os olhos, às vezes eu pensava, mentira, ele não pensava porra nenhuma, ele não pensava. O negócio dele era simplesmente executar e seguir a vida. É isso que passa na cabeça psicótica dele. Ele não reage como um ser humano normal. É simplesmente ir lá, pisar na barata e a vida continua. Vamos lá. Eu acompanhava. Olha lá. E aí, faz a boquinha, que no início eu até achei que fosse uma boquinha de vergonha, né? De shame. Mas não é. É praticamente um tique que ele tem. Toda vez que ele se expressa, ele... Pode ser que todas as vezes que ele falou, ele ficou com um pouquinho de vergonha. Que eu não acredito. Porque se fosse assim, ele, em algum momento, ele iria para o sinestésico. Que no caso dele, é aqui. É do lado esquerdo. E ele não faz isso. Então, eu considero essa boca mais como um tique. E depois ele jogou os ombros também. Jogou os ombrinhos, fechou o olho. Para mim é mentira isso. Ele não estava nem aí, ele não acompanhava nada. E tem depois uma coisa bem importante quando ele faz essa boquinha de vergonha, que é diferente do tradicional. Vamos lá. Qual foi a sua reação quando você viu pela primeira vez a notícia de uma das suas mortes na página de um jornal? Porque quando você vê a notícia, é a confirmação de que aquela pessoa em quem você atirou, né, ou estrangulou, morreu. Bem, eu fiquei mal. Bem, eu fiquei mal. E dá uma olhada. Você ficou mal? Chorei algumas vezes. Achou? Mas fiquei mal. Ele não ficou mal, ele não vai para o sinestésico e ainda, na minha opinião, ele dá um pequeno sorriso. Dá uma olhada nisso, que vai ficar muito mais contundente nas outras. Estrangulou, Vamos lá. morreu. Bem, eu fiquei mal.
Vamos aqui devagarzinho, fiquei mal. E você vê que ele se impõe, se joga para trás, dizendo, eu não fiquei mal, coisíssima nenhuma. Ele se afasta do que ele está dizendo e fica ali, sorrisinho, tal, se coloca numa posição superior. Vamos seguir. E depois vai ficar muito mais contundente isso. Chorei algumas vezes. Mentira. Ele foi pro diálogo interno, ele não chorou. Chorou. Mas, tempos depois voltava. Sentimento incontrolável. Hoje eu não sinto mais, graças a Deus. E ele não vai, você vê que ele está falando de sensação, mas ele não vai para o sinestésico, ele vai para o diálogo interno. Ele está contando aquilo que ele planejou contar. Ele não tem sensações, ele não tem compaixão, ele não percebe essa sensação ruim de matar uma pessoa. Para ele, matar uma pessoa é tão quão importante quanto pisar numa barata, ok? É simplesmente assim. Mas os policiais não acreditam nessa história. Tá vendo isso, ó? Você tá vendo que a boquinha dele, olha aqui, ó. A boquinha de vergonha normalmente é assim, ó. Sabe quando você fala assim, deu merda. É praticamente horizontal. O canto da boca dele dá aquela... Você tá entendendo? E ele sobe o cantinho da boca, tipo assim, E ele vai fazer isso inúmeras vezes. É um sorriso. Isso não é vergonha, é sorriso. Ele está tendo prazer em contar tudo isso. Ele se sente bem por ter parado o Goiânia. Ele se sente bem em fazer isso. É muito triste até com os familiares, mas, ou talvez a resposta, ele escolheu essas vítimas simplesmente ao acaso. Ele tinha lá um perfil mais ou menos, primeiro começou com homossexuais, depois foi para morador de rua e depois foi para mulheres. Mas não importava muito a vítima, e sim o desejo dele de dominância. Eu controlo o seu destino, eu controlo a sua vida, sou eu o dono, o senhor do que vai acontecer com você. Tanto é que ele mata e sai, e simplesmente assim, não conhecia as vítimas, não tinha raiva das vítimas, ele não tinha ódio das vítimas, simplesmente vou lá, pum, mato, acabou. Ele não tinha nenhum contato anterior. Vamos embora. Essa, na cabeça dele, foi a missão dele aqui na Terra. É isso aí. Na cabeça dele, ele recebeu esse programa, essa regra a seguir. Ele está seguindo uma regra, que algumas pessoas podem falar que é o capeta, outras pessoas podem falar que é um desvio, outras pessoas podem falar que é genético, mas essa é a regra. Essa é a regra que ele segue. O senhor acha então que ele sabia que ia ser preso? Ele estava convencido? Ele queria ser preso. Ele não queria ser preso. Na realidade, ele nem se importava com isso. Até falaram assim, ele mandou uma carta dizendo, olha, eu vou fazer mais isso, mais isso, mais aquilo. Por quê? Porque é ele que está no controle, não é a polícia que está no controle, é eu que estou no controle. E ele não passava na cabeça dele se ele fosse ser preso ou não. Simplesmente ele fazia. Vamos embora. Ele queria ser preso. Ele chegou a enviar uma carta aqui para a delegacia de homicídios. Eu controlo vocês, vocês não me controlam. Para o então delegado titular, solicitando que ele fosse preso. Sacaram? Vocês não vão me prender porque vocês querem. Vocês vão me prender porque eu quero que você me prenda. Então é a dominância. Então não é aquele desejo de, eu queria ser preso. Não. Eu estou dizendo o seguinte, no momento que eu for ser preso, eu não quero ser preso, mas no momento que eu for ser preso, porque ele colocava lá o capacete, trocava a cor das motos e tudo mais, trocava a placa. Ele não é doidão, ele não é maluco. Ele não é um esquizofrênico, um cara psicótico que entra numa realidade diferente. Ele tem uma psicopatia, ou seja, ele não tem compaixão, ele não consegue perceber o mal que ele está fazendo. E aí ele quer a dominância. Então, se vocês me prenderem, é porque eu mandei você me prender. Vamos embora. Esta é a carta que o delegado se refere. Depois, se vocês quiserem dar parar para ler a carta, tá aí, vamos para frente. Mais de matar, me pega, senão eu vou continuar fazendo isso. É diferente quando você briga com personalidades diferentes. Ele está dizendo aqui, o delegado fala assim, é como se fosse um grito, olha, me pega porque senão eu não vou parar. Aí há o conflito de realmente perfis psicológicos, né? Quando a pessoa fala, meu Deus,
Eu fui tomada por alguma coisa e eu acabei fazendo isso. Então a pessoa não tem nem consciência da outra personalidade. A pessoa que tem múltipla personalidade, ela não tem consciência da outra personalidade. Ela pode ser até personalidades díspares. Nesse caso, não. É só dominância. Se aconteceu de eu ser preso, é porque eu pedi para ser preso. Foi capturado. Tiago recebeu da polícia uma notícia surpreendente. Com os 39 assassinatos cometidos. E ele fazia assim, ela matava e caía fora. E tinha assumido uma posição de destaque em uma lista de criminosos famosos. Colocou o Tiago como se quarto lugar. No momento que mostrou isso pra ele se sentiu muito envaidecido. Mudou o comportamento, ficou assim, lisonjeado por essa situação de ser um serial killer. Inclusive pediu para tirar outra foto. Olha que interessante isso. O cara de mais de 1,90 m. Olha o posicionamento dele, né? Posicionamento do leão, do pombo, né? De colocando ali o peito para frente e tal, olhando por cima. Eu que mando aqui. Essa foto aqui não estava muito bonito. Exatamente. E aí aquela lance, não é só disso. Tipo, tira outra foto, porque eu quero que tire outra foto. Eu acredito que ele curtiu muito essa coisa da visibilidade. De se sentir importante, de dar entrevista, de ser filmado. Olha o sorrisinho dele. Isso vai acontecer várias vezes. Foi talvez por essa vaidade que o homem tímido e de poucas palavras... Normalmente é muito engraçado isso, né? O que acontece? O psicótico, esses caras que não têm compaixão, eles não querem a dor deles. Eles sentem a dor deles, mas ele não sente a dor do outro. Tanto é que a gente vai ver isso quase lá no finalzinho. Num resquício ali, num momento final ali, ele entra num sinestésico, mas vocês vão ver mais lá pro final. Vamos embora. Palavras, resolveu conversar com a nossa equipe. Não só na delegacia, como aqui também, no presídio, me disseram que você não iria falar. Você não... Olha a confusão mental que esse cara tá. Se liga. Muito monossilábico, né? Por que você recebeu a gente e resolveu contar um pouco? Lembre-se que ele tá com as mãos assim, né? Parece que ele tá meio que tímido e tal, mas as mãos dele estão presas no meio das pernas, ok? Mas você vê que todo o resto ele tá tranquilo. Ele só tem um olhar meio de fera, né? De tipo assim, olha de lado, aquele olhar frio, seco, da presa, tal, e que depois ele vai se soltando, que é natural. No primeiro eu tenho um pouco de receio, mas ele é tipo assim, eu não quero nada que saia do meu controle. Vamos lá. Pela compreensão. Pela compreensão. Você acha que nós fomos compreensivos? Sim. Em relação ao seu... Então o diálogo tá assim, por que você aceitou falar? Pela compreensão, vocês foram compreensivos, que na realidade o outro já botou essa resposta na boca dele. A gente foi compreensivo? Sim. Ele vai fazer isso algumas vezes. Ele põe a resposta na boca do entrevistado. Também o seu sofrimento. Sim. A situação que você vive. Mas tudo bem, eu agradeço muito. Mas tudo bem, eu agradeço muito. Quando você usa a palavra mas, você está negando o que vem antes. Então é tipo assim, eu não estou confortável de estar aqui, mas eu vou dar entrevista. Eu não gosto muito de bolo, mas eu vou experimentar o seu. Então quando você usa o mas, você está negando a comunicação anterior. E aqui ele está dizendo assim, não, eu quis conversar com vocês porque vocês são uns caras legais. Mas tudo bem, a gente está aqui. Não tem sentido, confusão mental total. E para mim, na minha opinião, ele só tá ali porque ele recebeu uma grana. Porque os caras querem dizer que não, mas uma graninha aqui. Não é sua rotina. E ele dá um sorriso, né? Mas tudo bem. Sorriso tranquilo, tal, sereno. E dá um sorrisinho. A grande visão, você lê, você... Faço a minha... Diálogo interno, olhando para cá, para baixo. No caso dele, como ele é invertido, o diálogo interno dele é à direita. As minhas atividades, leio. Olha lá, aí ele vai buscar no passado, o passado dele é invertido, então eu leio, eu faço as minhas atividades. Escrevo, vai para o passado. Eu escrevo. Olha lá, diálogo interno, passado. Você está escrevendo sua memória, por exemplo? Sim. Mas... Diálogo interno. Uma forma de passar o tempo. E aí ele faz a boquinha ali. Há 2 semanas. Tipo assim, ele tá falando qualquer coisa ali. Não é realmente o que ele sente, o que realmente tá passando na cabeça dele. Diálogo interno, e vou falar alguma coisa aqui. Surgiu na internet a imagem da capa de um suposto livro sobre a história de Tiago.
Mas durante a entrevista, ele negou a possibilidade de divulgar suas memórias. Você pensa em publicar um livro? Não sei se seria viável, né? Não sei se seria viável. E dá o sorrisinho, olha lá. Sorrisinho, sorrisinho. Por que você acha que Não é desdém, não é vergonha. É sorriso muito... mesmo. Não penso muito nessas questões. E vai pro passado, realmente, não pense nessas questões. Diálogo Diálogo interno e passado, muito diálogo interno. Olha lá, de novo, diálogo interno e passado. E ele coloca, aí o Domingos coloca, você quer colocar suas memórias, colocar pra fora. Então ele fica colocando respostas na boca. É uma terapia? É uma terapia? É. E dá risada. Não é nada, é ele que tá dando a resposta. O Domingos pergunta e dá a resposta. Você escreve por quê? Pra colocar pra fora alguma coisa? Exatamente. E ele só concorda e sorri. Olha lá, ó, um sorrisinho aqui maroto. Ai, meu Deus, rindo do repórter. Que escreve com outras pessoas, mas com frequência recebe cartas, muitas cartas, principalmente de mulheres. Bom, eu tive aqui uma informação que eu não acreditei. Que você costuma receber. O repórter deve ter pensado assim, porra, eu que tô aqui fora, eu tô bem apessoado, tenho uma grana, posso viajar, eu não recebo essas cartas, eu sou um cara da mídia, você que é um assassino, você é mau, você é cruel, e você recebe cartas e eu não? Vamos ver. Cartas de mulheres que querem ter um relacionamento afetivo com você, querem te namorar, isso é verdade? No princípio, aconteceu, sim. E dá o sorrisinho dele. Ele põe a língua para fora, mas ele faz isso direto. Então, o que é interessante, parece que, tipo assim, não tô nem aí para isso. Tô cagando e andando. É um desprezo com esse sorrisinho das perguntas que ele tá fazendo. Olha lá. Uma questão de compreensão das pessoas, né? Talvez você deve ter perguntado para mim, ou se perguntado, Ricardo, por que essas mulheres mandam cartas para, por exemplo, lá, o Chiquinho do Parque, ou para ele, ou para outras pessoas assassinas? Existe uma teoria que diz o seguinte, muitas dessas mulheres foram traídas, foram mal amadas, e aí é a possibilidade dela saber que aquele cara não vai traí-la, porque ela sabe onde ele está, ele não pode sair de lá, não existem outras mulheres para ele trair ali dentro da penitenciária. Ela sabe onde o homem dela vai dormir, e essa situação de controle. Então, esse meu homem, eu sei onde ele está e ele tem a mim. Então, vai ser uma âncora, ele vai me desejar muito, ele vai me respeitar muito, porque eu sou o único elo entre a penitenciária e a realidade. Então, ela entra nessa loucura, nessa paranoia, de ser a desejada, de ser a cortejada, e sabe com certeza que não vai ser traída, que ela sabe exatamente onde o homem dela está. Então, por isso que acontece essa vontade dessas mulheres, lógico, não são todas, mas essa que está no extremo, que foi muito mal amada, ela acaba vendo nessas pessoas um jeito de controlar as ações, e aí ela se apaixona por esses caras que na realidade são muito sedutores. Você vê que é um cara, e não precisa nem ser bonito, às vezes é só pelo palavreado, nesse caso é um cara bonito, alto, moreno alto, bonito e sensual, e aí se apaixona também por esse tipo, mas é fictício. São poucas que levam isso para frente, são pouquíssimas, de cada 100 cartas que recebe, 1, 2 vai levar isso para frente, que está com uma carência afetiva ali, está com a psique muito destruída para aceitar um tipo de relacionamento desse que é muito fantasioso. Vamos lá. Diziam que compreende você. Mais ou menos. Você viu que, de novo, ele põe as respostas na boca dele. Então, elas dizem que compreendem você? É mais ou menos isso. Não é nada disso. É ele que está botando as respostas nele. Compreensão, admiração. Tudo aquilo que eu falei. Sentimentos quase improváveis para se ter por um homem que matou tanta gente. Numa situação normal. Como é que olha como ele dá uma risadinha pra gente. Ele olha pra câmera e, de novo, dá essa risadinha. Ele tá rindo de todo mundo. Né? É um escárnio ali de todo mundo. Uma pessoa que a gente nunca viu na vida. Mas isso foi todo um processo que me levou a tomar essa atitude. Porque eu, praticamente, no momento que eu
sair para... Sempre pro diálogo interno. Então ele não... É engraçado que ele tá falando de morte, ele tá falando de tomar uma atitude, ele tá falando de algo extremamente, para qualquer pessoa, normal, algo muito violento, algo de muita emoção ou estresse, mas ele não vai pro sinestésico dele, ele vai pro diálogo interno. Ou seja, ele não tem sinestésico, ele não tem compaixão, ele não vê a dor do outro. Vamos lá. Fazer a primeira vítima, eu estava Desprezo. fora de mim. Você viu o sorrisinho? Fora de mim. Vamos lá. Olha isso. Fazer a primeira vítima, eu estava Lá. fora de mim. Olha isso. Quem vê esse frame, você acha que esse cara tá falando de morte, de assassinato, de matar qualquer pessoa que não tem? Não, tá feliz, parece que acabou de receber uma notícia. Ah, muito obrigado. É isso aí, né? Fazia isso. Sorrisinho aqui, felicidade, tá tirando uma barata do repórter. Muito Ele volta, ele dá sorrisinho, aí volta. cego, né? Não se diz cego. Ah, peraí, o que ele fala? Quer Fora ver? Ó, de mim. olha que legal. Olha que eu... Saí para fazer a primeira vítima. Fala. Eu estava Meirelles. fora de mim. Muita raiva. Muita raiva. Ele põe a resposta. Sabe com muita raiva? Não, ele não tava com raiva nenhuma, Meirelles. Não tava com raiva nenhuma, porra. Mas ele vai lá e... Você tava o quê? Com muita raiva? Muita raiva? Ele põe as respostas na boca do cara. Ele tava o quê? Com raiva porra nenhuma. Vamos lá. Cego, né? Não se diz cego. Não, Diálogo interno, não deu pra segurar, foi Diálogo interno. irresistível. Olha que interessante. Foi pro passado, viu a cena, diálogo interno, talvez o que combinou lá com a advogada, e termina com o quê? Com um sorrisinho. Dá um sorrisinho, volta. Explica fisicamente como é que esse desejo de matar se manifesta em você. Eu pensei, há algum tempo atrás, sobre o Hulk. Olha que loucura, né? Sobre o Hulk. Quando ele fica com muita raiva, Aí ele olha de novo pro passado, buscando o Hulk, ele se transforma. mas ele não sente raiva, cara. Ele é como... Eu já falei, é como se fosse... sabe pessoas que, por exemplo, têm uma compulsão por lavar as mãos várias vezes por dia, desentortar clipes, ou ver um clipes e guardar, ver um clipes na rua e guarda, catar vários elásticos e colocar naquela posição. É uma compulsão para matar. Ele precisa matar. Sabe aquela... É como se fosse um toque. Pronto. Sabe aquela coisa... Meu, se eu não arrumar isso aqui, eu vou ficar louco. Se eu não lavar as mãos depois que eu peguei em alguma coisa pública, eu vou ficar maluco. Ai, se eu não... Sabe? É um toque. Só que é um toque que ele precisa matar. Aí quando ele mata, ele dá aquela relaxada. Então, a similaridade que eu posso fazer de um toque. Sabe quando você tem alguma mania de... Nossa, eu não aguento ver isso dessa jeito. Enquanto você... E é meio que inconsciente, é impossível. Enquanto você não arruma, enquanto você não faz, enquanto você não tem aquele comportamento, você fica possesso. No caso dele, o toque é matar pessoas. Aqui, para mim, é a advogada que instruiu ele. Fala que é uma dupla personalidade, que você não sabe o que você está fazendo, saca? Meu corpo, ele esquentava bastante. Seu corpo esquentava. Meu coração acelerado. Nesse processo, Meu corpo esquentava bastante, meu coração acelerava, e ele não vai buscar isso no passado, ele não vai buscar isso no sinestésico. Simplesmente ele fala, não acredito nisso. até chegar à vítima, Foi pro eu passado, tentava segurar. tá indo no passado, tal. Passado, olhando pro passado, É irresistível. e sorri. É irresistível. Tá vendo o que eu falei do toque? É irresistível. Dá vontade, aquela coçadinha, saca? Aí relaxa. Sabe aquela, né? Frieira. Quando tem aquela frieira, você fala, ai, que vontade de coçar, que você fala, não pode coçar. Aí você fala, ai, coça. Aí você fala, puta, agora esbagacei tudo a pele aqui. Olha isso. Quem olha esse frame, acredita que esse cara tá falando de assassinato? Acredita que esse cara tá falando de matar, tirar a vida de pessoas? Não. Isso aqui é uma expressão de prazer, de alegria, de gozo. Qual era a primeira mudança que você sentia que ocorria com você? Qual era a primeira transformação? Muita raiva. Vamos lá, muita raiva. Olha a cara do repórter quando ele pensa na raiva. Ele faz aqui a sobrancelha ficar mais aqui, boquinha para baixo. Vamos ver se ele tem essa mesma expressão quando você pensa em raiva. Com você, qual era a primeira transformação? Muita raiva.
É uma pessoa com raiva? Isso aqui? Olha lá, pessoa com raiva, olha lá, pessoa com raiva. Isso aqui é raiva, hein? Isso aqui é raiva, fechou o olhinho mais contundente, o diálogo interno, peraí, olha aqui. Isso é aqui, sereno. Isso aqui é uma pessoa, tem até um sorrisinho aqui. Isso é raiva? Não, é alegria, prazer, né? Gozo. Vamos lá. Mesmo sem conhecer a pessoa. Raiva generalizada. E depois disso, momentos de flashes. Que flashes eram? Do passado. Olha que interessante. O repórter, ele tá no padrão normal, passado, e ele joga pra esquerda dele. Ele já não. O passado dele é pra direita De dele. várias coisas Ó, várias coisas e joga pra esse lado, ó. do passado. Ó, várias coisas. Vamos lá de novo. Atenção, olha a linguística. E depois disso, momentos de flashes. Presta atenção na mão do repórter e do passado. Olha lá, no passado. Isso você começa a identificar qual é o padrão da pessoa. Apesar que, por exemplo, o Beira-Mar, ele era um duplo invertido. É mais raro ainda. Ele era invertido nas pistas não verbais e ele era padrão no psicogeográfico, que é colocar passado e presente, passado e futuro presente com as mãos, com a sensação. Mas no caso, normalmente as pessoas são assim, passado, e agora vamos ver as mãos dele? De várias coisas do Tá passado. vendo? De várias coisas do passado. Você viu que o passado dele, ele joga para a direita dele? Então aqui você começa a perceber que ele é invertido. Como se fosse um filme. Diálogo interno. Não tá vendo nada disso. Ele não tá vendo isso. Os ruins que eu vivi. Mentira, tá? não tá vendo isso. Mais uma boquinha aqui de vergonha, que eu já falei, ele faz isso várias vezes. Eu não consideraria isso como vergonha, mas como um vício que ele tem dessa boca. Mas o que me chama a atenção é essa virada para cima. E é hilário, assim. É tipo, cara, eu tô contando uma história para você aqui que você tá acreditando. Aflorava naquele momento e você via antes de cometer o crime. E também quando eu olhava para Agora tá indo pro passado. Ó. Quando eu olhava, eu acho que vamos ver se ele vai falar isso. a pessoa Olha lá, quando eu olhava pra pessoa, aí ele foi pro passado dele. que fosse minha vítima, não sabia que era aquela Olha pessoa. lá, de novo, tal. Não tinha outra, era aquela. Toque, um toque pra matar, né? Quando eu olhava, Alimentava o ódio que Tiago sentia pelas vítimas. não é ódio, ele não Às tinha vezes, ódio, cara. Ele não embriagado. tinha ódio, esse cara não tinha ódio, ele não tinha ódio. Ele não tem sinestésico, ele não vai pro sinestésico, é impressionante. Vamos lá. Na intenção de apagar essas. E esse tipo de pessoas são as mais perigosas, porque ela pode estar do teu lado, você pode não ter feito nada pra ela, ela vai e te mata, né? Esse sentimento ruim. Mas, na verdade, piorava. Opa, Apagar esse sentimento ruim. Mas, peraí. na intenção de apagar esse sentimento ruim. Opa, olha que interessante. Quando ele fala de apagar esse sentimento, ó, quer ver? O álcool alimentava o ódio que Tiago sentia pelas vítimas. Às vezes eu me embriagava na intenção de apagar esse sentimento ruim. Ele ia falar sensação e aí ele falou sentimento ruim. Era essa sensação. Você viu que ele faz ali, ele acaba fazendo o ato falho, ele ia falar essa sensação, aí sentimento ruim, porque é o que ele combinou de repente com a advogada dele. Mas é essa sensação do quê? De compulsivamente matar alguém. Aí quando ele está falando de sensação, a sensação dele, não de compaixão, dá uma olhada nisso, eu vou ir frame por frame, aí ele vai olhar para o sinestésico dele. Olha lá, olhou para o sinestésico dele. Ele só tem sinestésico quando a coisa é com ele, a coisa é ruim para ele. Essa sensação estava incomodando, aí ele veio para o sinestésico dele. Que ele trocou por essa sensação, não, esse não sei o que lá ruim, e era essa sensação, e ele mudou para não sei o que aí. Diferente da compaixão, ele não vai para o sinestésico no momento de falar para as vítimas. Então percebe, ele tem o sinestésico quando é para ele. Acontece aqui e depois acontece no final. Vamos embora. Mas, na verdade, piorava a minha situação. E eu fazia A minha situação. o crime. Que tipo de sensação E é legal que ele tem a consciência, né? Eu cometi o crime. você tinha depois que você saciava esse desejo É de matar? legal essa pergunta. Eu me livrava do sentimento ruim. Olha lá, eu me livrava, que ele depois corrigiu, né? Da sensação. Depois ele falou desse sentimento ruim. Isso daí é historinha do advogado para dizer que
né? Existia algo maior que me mandava, falava na minha orelhinha, vai lá. Não, isso é toque compulsivo de matar. Aquela coisa que se manifestava. Olha lá, aquela coisa que manifestava, o capeta, coisa do capeta não tem culpa nenhuma aqui. Viu? Nada disso. Diálogo Mas interno. eu não sentia nenhuma forma. Ó, eu sentia e vai pro diálogo interno? Não, cara, não tá congruente isso aí. Ó, primeira vez que eu falo congruente, hein? Ah, vocês ficam contando aí quantas vezes eu falo congruente, ó. Prazer, não. Não tá congruente, é sempre diálogo interno, ele não tá sentindo nada Eu disso. não consegui encontrar uma coisa que valesse a pena viver. E dá uma risadinha. É tipo assim, tô criando uma historinha aqui, que é o que vocês querem ouvir, né? Thiago Tipo da de um cara meio doidão, tal. Pois é. personagem que ainda não encontrou essa razão para viver. Como é que é essa história? Vamos lá. Ele não é um doidão, né, que come cocô, rasga dinheiro. Ele consegue viver em sociedade. Então, esses psicopatas dá muito medo, porque ele consegue viver em sociedade. O problema é que eles não têm compaixão, eles não têm a dor do outro. Eles não veem o mal que ele causa no outro. Ele consegue ver o mal que causam para ele, mas no outro não. Vamos lá. Pouco depois de ser preso, ele tentou se matar, cortando os pulsos com a lâmpada da cela. Que depois viram que foi superficial, ele não quis se matar, quis chamar atenção. O que você tentou tirar sua vida, Thiago? Que cara, passa na sua cabeça. Como é que nós vamos te ajudar se Você vê como ele tá tranquilo, sereno. suicidar? Eu não consigo. Como é que eu faço? Eu não comprei não, só cortei, pessoal. Você cortou o seu Você vê que toda hora essa boquinha é mais de saco cheio do que vergonha. E aí tem momentos que a parte do sorriso, da felicidade acaba até sobrepondo, né? Ele não consegue esconder a felicidade que ele está tendo ali. Olha lá. Hoje, Thiago passa a maior parte do tempo sozinho. Ele vive isolado dos outros presos. Isso aqui é um bom... Depois eu vou dar o meu diagnóstico final, o que eu faria com esse cara aí. Prisioneiro, você aqui tem bom comportamento, Isso. se relaciona bem com os outros presos. Relacionamento, outros presos. Vai pro sinestésico? Não, diálogo interno. Porque sempre tem Como é sempre? algumas desavenças não da minha parte, mas da parte de outros presos. Tá vendo? Foi buscar Tem no sido passado. Um processo, né, que eu tenho aprendido muita coisa, a minha visão de vida mudou bastante aqui em relação ao que eu pensava quando eu estava nas ruas de Goiânia. Deixa eu voltar isso aqui. Não acredito nisso. Eu tenho aprendido Porque muita ele não vai pro coisa, sinestésico. a minha visão Espera aí. de vida mudou bastante aqui em relação Ó, em relação, sorrisinho, tá vendo? ao que eu pensava quando eu estava nas ruas de Goiânia. Ele não aguenta, cara. Ele sempre tá sorrindo, cara. Eu Olha lá, de novo. Quem olha isso aqui? Quem olha isso aqui? Esse cara tá realmente magoado. Você vê as sobrancelhas, a testa, os olhos. Nada tem expressão de mágoa, de arrependimento, de dor. Nada. Simplesmente a gente tem um sorrisinho aqui. Faz o seguinte, tampa a parte aqui de cima dos olhos. Ele cata agora a mão, tampa ali e para você ver que loucura é isso, assim, como tá tranquilo e sorridente. Tampa, faz essa dinâmica aqui para você ver. hoje eu penso totalmente diferente com relação ao que eu fiz no passado. Mentira. Mas quem acompanha de perto um dos maiores serial killers do Brasil não consegue se convencer assim tão facilmente. Vamos ver o que eles falam. O meu entendimento, realmente, ele é psicopata. Psicopata. Ele mata e, se for solto, vai matar de novo. Concordo plenamente com esse juiz. Se ele for solto, ele vai matar de novo. Não dá para deixar esse cara viver em sociedade. Tem que trancafiar ele e não soltar nunca mais. Simples assim. Ele não tem como viver em sociedade. Não tem como reabilitar uma cabecinha dessa. É pior do que o animal. O animal mata por instinto. Aqui é um promotor. O ser humano, não. Ele mata por maldade. O ser humano mata por maldade, que não é o caso dele. Acredite se quiser.
Então vamos lá, se alguém estiver vendo da família, que é muito chato, né, rever tudo isso daí, enfim, né, a dor que essas famílias passaram é imensurável, mas acredite, esse cara não tinha raiva das vítimas dele. Ele não tem raiva, ele tem simplesmente a falta de amor, a falta de compaixão, a falta de dor ao próximo. Ele não vê aquelas pessoas como pessoas iguais a ele. Então falar, ele tem raiva, é diferente daquele cara que fala assim, me dá o carro, perdeu, perdeu. E aí você não dá, o cara fica com raiva e pam! Esse tem raiva de você. Esse ele quer a dor, ele quer que você sinta a dor. O estuprador, ele quer que você sinta a dor, aquela coisa de você não se desvencilhar, que ele sabe que você está causando um mal. Esse cara não. O negócio dele é matar. Simplesmente isso. Mata, cai fora, a vida continua. Vamos lá. Que são os mais perigosos. Porque eles não expressam o que estão sentindo. Vamos lá, o que tem aqui? O que é isso? Comercial? O que é isso aqui? Meu Deus do céu. Boa noite. Tiago Henrique Gomes. Bom, eu vou pra frente aqui, beleza? Vamos lá. Nasceu em Goiânia. Vamos pra frente. Na delegacia. Vamos lá. Um dia Chegamos depois da aqui. prisão de Tiago. Antes do interrogatório, o delegado esconde a câmera. Deixa eu acelerar aqui. As imagens mostram que duas policiais já estavam na sala. Policiais. Ao entrar, Tiago vê as duas mulheres. Parece que ele fica incomodado. Enquanto elas permanecem. Você viu por que ele fica incomodado? Porque ele é o único sem camisa na sala. Você vê que, olha que interessante isso. Na hora que ele senta, ao entrar, Tiago ele vê as mulheres, aí olha pra onde? Pro próprio peito. Estou sem roupa e os outros estão com roupa e eu tô sem roupa. Ele se mostra visivelmente incomodado. Incomodado porque ele tá sem camisa. Foi um desses depoimentos mais aqui que em os policiais cima perceberam um detalhe importante no comportamento do serial killer. Eu consegui já detectar 3 personalidades dele diferentes e doentias aí, mostrando que cada situação ele agia de uma forma. Não, isso não são 3 personalidades diferentes. Existe uma única personalidade e vocês vão ver que essas três personas, né, essas 3 marcas sociais, mantêm o mesmo modus operandi. Presta atenção. Eu não concordo com esse... O que era? Não lembro. Personalidade número 1. Então agora, ó, personalidade número 1, matador. Era o serial killer, né? Falaram que é o... Não é. Persona matadora. Tiago foi preso em outubro de 2000. Nos olhos e falou, não foi uma mulher que eu matei primeiro. Primeiro foi um garoto, né? A primeira vítima de Tiago foi um jovem chamado Diego. Os dois se conheceram num... Você vê que até esse menino, ele tem assim um aspecto andrógeno, né? Se você tampar, por exemplo, os olhos ou o cabelo, você não pode falar que se é um menino ou uma menina. Então, esse aspecto andrógeno, então isso atraía ele, essa coisa do feminino, né? Ele tem traços bonitos femininos, né? Vamos lá. Ponto de ônibus, na tarde de 9 de novembro de 2011. Diego tinha acabado de fazer o seu alistamento militar. Cara, é impressionante, esperava né? por um ônibus que o levasse para casa. Psicopata, cara, ele é muito perigoso. Ele é muito perigoso, porque ele pode estar do seu lado e você não vai notar que esse cara é um psicopata. Os dois então conversaram e depois entraram num terreno como esse. O corpo de Diego nunca mais apareceu. Vamos lá para frente. A sua primeira vítima? Eu tenho uma análise, o porquê da violência contra os homossexuais, os quais ele teve relação. Então ele teve uma relação consensual, e aí depois ele matava. Então ele não estuprou essas vítimas. Ele teve esses primeiros, ele teve uma relação consensual, e aí depois ele matava as vítimas. Mas vamos embora. Como foi? Era homem, mulher? Era... Homem. Homem. Como é que você escolheu a sua vítima? Sua primeira vítima? De forma aleatória. Nesse dia, eu tentei... Sempre sorrindo, né? Se vocês quiserem parar, vocês vão ver. O quanto eu pude, esse sentimento ruim que eu tinha. No começo eu não usava arma de fogo. Você não usava? Não. No começo foi de outros modos, né? Como é que foi?
com as mãos. Olha o sorriso. Olha isso, cara. Olha o olhar sereno, pálpebras, as próprias, aqui as pálpebras, aqui a sobrancelha, tudo totalmente sereno. Se você para esse frame, não parece que esse cara está ouvindo uma piada? Não parece que ele está num lugar alegre, festivo, e ele está ouvindo algo bacana de se ouvir? É isso, ó. Tiago percebeu uma característica na vítima que facilitou a sua aproximação. Essa pessoa, eu percebi que ela gostava de homens, né? Era um Ele gostava de homem, eu não, né? homossexual. Iniciamos uma conversa. Era um homossexual. Iniciaram uma conversa. A gente saiu para outro local mais reservado. Sim. E aconteceu. Olha isso, olha o sorrisinho. E aí aconteceu. Tá vendo que é diferente da vergonha? A vergonha é assim, aí aconteceu. Né? Normalmente você arregala os olhos, a vergonha é assim, Aqui não, totalmente sereno e o sorrisinho. Vamos lá. Você então o estrangulou. Por que isso? Porque ele não tem compaixão das vítimas. Aí acontece uma coisa, meninas do meu Brasil e meninos do meu Brasil, com certeza isso já deve ter acontecido com ambos. O que acontece? O homem tem um problema muito sério. Ele só tem sangue para fazer uma cabeça funcionar. Sacaram? Então, quando a cabeça de baixo está funcionando, a cabeça de cima não funciona e vice-versa. É impressionante. E aí, o que acontece? Já deve ter acontecido isso com você, menininhos. Que você tá com a cabeça de baixo funcionando, e aí você, eu quero, parece um bicho, e aí transa. Aí depois que você transa, o problema não é da menina, nada, não, longe disso. Aí você transa com a menina. Aí depois que você goza, o que acontece? Você fala assim, o que eu tô fazendo aqui? Porque daí o sangue volta pra cima. E aí, meninas, se algum menino já falou assim pra você, puxa, acho que eu tenho que ir embora. Você não sabe, acabou de tocar o meu telefone. Ih, uma mensagem aqui. Nossa, é porque ele só funcionou com a cabeça de baixo. Então, quando o cara funciona com a cabeça de baixo, ele dá essas desculpas. Porque depois que ele goza, ele fala assim, caraca, o que eu tô fazendo aqui? Quando não há paixão, quando não há amor, quando não há interesse de fato. Quando era uma coisa estritamente carnal. Essa é a verdade nua e crua. E aí, o menino normal inventa uma desculpa para pular fora. O que o psicopata faz quando tem algo que não interessa mais para ele? Ele mata. Então, ele tem o desejo, a coisa acontece, depois que ele transa, ele vê que ele não queria estar ali, porque acho que baixa ali a massa crítica e tipo, caraca, estou transando contra o homem, mas eu sou homem, então eu vou matar você. Pá! E mata ele. Então, por isso, meninas, se no final da transa esse homem ainda fala, eu te amo, faz um carinho no cabelinho, faz um cafuné, né? Passa a mão na sua pele, vai buscar uma água para você, vai buscar ali um vinho, alguma coisa, esse homem te ama. Esse homem gosta de você, esse homem quer algo mais. Se esse homem acabou de gozar e ele inventa outra coisa para fazer, ligar a televisão, correr para lá, botar a hidro para funcionar e blá blá blá, ele não te quer. Ele só quer o seu vil corpinho. Dica de Ricardo Ventura. Vamos lá. Essa morte ocorreu onde? Foi tipo... Hitz, né? Aquele lá, o terapeuta do amor. Ricardo Ventura Hitz, o terapeuta do amor. Tome cuidado com esses meninos que só pensam com a cabeçola de baixo. Um local bem reservado. Local reservado. Inclusive, o corpo não foi encontrado até hoje. Diga. O senhor disse que vocês viram isso? Vamos ver de novo. Não foi encontrado até hoje. O corpo não foi encontrado até hoje. Ah, que felicidade. Olha isso. O senhor disse que as primeiras vítimas do Tiago foram homossexuais. O senhor percebeu que na escolha dessas vítimas havia também uma preferência sexual do criminoso? Na realidade, ele matou essas vítimas justamente por ter se sentido atraído por essas vítimas. Sacaram? Ele não admitia o fato da homossexualidade dele. Entendeu? Exatamente. Quando ele
tá pensando com a cabeça de baixo, aí a razão vai embora e ele vai lá e... Oi, vamos ali pro reservado, oi, cantando e girando, oi... E aí ele vai pro reservado. Aí depois ele fala, Liminha, sai daqui, vai ser gongado. E aí ele mata a pessoa. Segundo o delegado, esse desejo reprimido seria a causa dos crimes mais violentos cometidos por Tiago. Exatamente. No caso dos homossexuais, ele estrangulava as vítimas. Ele chegava a estrangular. É a raiva, né? Ele seria de diversas facadas. Fizeram uma morte muito mais sofrida, uma morte muito mais agônica. Nessas ele tinha raiva. Então nos homossexuais ele tinha raiva. Mas era uma raiva que ele projetava no outro. Então a raiva era dele. Como eu disse, ele não tem compaixão, ele não sente dor, ele não vê o próximo. Como ele se sentia ferido, tipo assim, que merda que eu fiz, o que eu tô fazendo aqui, ele projetava essa raiva naquela pessoa. Então era tipo assim, eu não queria que essa atitude tivesse acontecido, tivesse esse ato tivesse consumado quando o sangue vai para a cabeça de cima. Vambora. Tiago admite que as mortes dos homossexuais foram as mais cruéis. Qual é a diferença entre matar a faca, estrangular e atirar numa pessoa? Tem muita diferença. A primeira opção, a pessoa tem que... Olha a tranquilidade. Tem que ter o sangue mais frio, como se diz. Complicado. No entanto, não confirma qualquer relacionamento com eles. No processo consta que algumas dessas pessoas que morreram chegaram a frequentar a sua casa. Alguns deles olha a resposta. Está correta essa informação? Não. Desdém, fecha o olho, vamos lá de novo? Está correta essa informação? Atenção, vou ponto a ponto aqui, atenção, fecha o olho. Desdém, olha o desdém aqui, tá vendo? Aí depois fecha o olho de modo mais contundente. Fecha o olho mais contundente. Era eu que ia na casa. Você os encontrava na rua, então? Isso. Tipo assim, não tinha relacionamento não trazia em casa. Sabe aquele lance de, ele levou pra casa, apresentou pra mãe? Não tinha isso não. Peguei na mão não. Não apresentei em casa não. O que é isso? Foi só ali. Então ele sempre quer se afastar dessa situação de ter um relacionamento homossexual. Ele não aceitava isso, aí depois quando caía a ficha, ele vou acabar com essa situação. Como ele é um psicopata, ele acaba como? Matando. Na casa deles? Olha lá. Não, na casa dele é bom, na minha casa não. Eu era o sedutor. E aí, lembra da polaridade que eu falei? A Suzanne Richthofen, ela é Vênus. Né? Ela seduz, ela organiza a situação, ela comanda toda a situação pela sedução, ela é uma naja. Ela é Vênus. Esse cara é o quê? Ele é Apolo. O Apolo, o que é o Apolo? Ele comanda a situação pela força, pela autoridade, pela violência. Eu coordeno, eu mando porque eu sou Apolo, eu sou macho alfa. Sacaram? Os dois conseguem o que querem, os dois manipulam as pessoas. Uma pela sedução, Vênus, beleza, sedução, rapport e tudo mais, persuasão. Esse aqui não, esse aqui é pelo volume, pela astúcia, porque eu sou foda, eu tô aqui, eu sou Apolo. Vamos lá. Você chegou em algum momento a ter um relacionamento mais duradouro com um homossexual? Não, na verdade eu nunca me relacionei com homossexuais. Tá vendo? Eu nunca me relacionei. Ele não assume de forma alguma. Primeiro que vocês foram pro lugar. Mas foi apenas isso. Não foi um relacionamento. Foi pro passado, olhou. Longo, né? Meu foco era outro. O foco nos homossexuais logo mudaria. Tiago encontrou um outro tipo de vítima mais vulnerável. E aí ele começa a matar. Policial. Eu sei que você matou alguns moradores de rua. Moradores de rua. Você vê que era ao léu, aleatório. Tipo, eu quero matar, eu quero ir lá e pisar na baratinha ali, pá, e sair fora. É o toque compulsivo de matar. E aí, eu acho que ele viu que era mais fácil, sei lá, vou matar os moradores de rua. Dá uma olhada nisso. E eles foram, me parece que dormindo, né? Era naquele momento que você tinha aquele sentimento?
Sim. E tomava conta de você que te levou a matar esses moradores de rua? E continua sorrindo e tal. Uma dessas mortes aconteceu na madrugada de 5 de novembro Dá uma olhada de 2012. Thiago caminha em direção ao morador de rua que está dormindo. E aí ele começa a matar com revólver, porque até então ele matava com faca. E aí ele consegue roubar esse revólver lá do trabalho dele. E aí ele começa... Ele usa um capacete preto. Simplesmente ao Léo. Vai lá, pá, e sai fora. Hesita por um instante. Saber o resultado. Olha lá. Sem fazer barulho, saca a arma da bolsa, atira e sai. Simplesmente. Sai apressado. Saindo a primeira, ele até deu uma corridinha. O fato de ser... Nas outras, vocês vão ver que ele não esboça absolutamente nada. Ele sai como se aquilo que ele fez não representasse absolutamente nada. Vamos lá. Tem pessoas que já estão numa situação de infortúnio, debaixo de... Vamos pra frente. Tiveram. Deixa eu ver o que ele vai falar aqui. Sempre. Atenção. Com relação às facadas e ao estrangulamento, sempre com relação a homossexuais. Olha lá. Que mantiveram Facada, estrangulamento, ou, homossexual. Manteriam relações homossexuais com ele. Já os moradores de rua, sempre com tiros na cabeça. E depois as mulheres. Né? Na mente transtornada de Thiago, havia um motivo bem claro para cometer esses crimes. Ele fazia questão que os moradores de rua não sofressem. Ele estava matando uma pessoa que não queria viver, na cabeça. Que sofria. Na cabeça dele, ele estava simplesmente executando a morte e saindo fora. Simplesmente isso. Então, eu não quero fazer o outro sofrer, nada disso, porque ele não tinha raiva do outro. Ele simplesmente ia lá e matava. Ele não tinha raiva, não tinha ódio, ele não queria que a pessoa tivesse tempo para agonizar, ou reclamar, ou clamar pela sua vida. Simplesmente, oi, tudo bem? Pá! E mata, e cai fora. Que sofria. Psicopata puro. Uma espécie de eutanásia. Você acha que o quê? Que aquelas pessoas precisavam morrer? Eu não sei explicar. Olha lá, não sabe mesmo. Então, você acha que aquelas pessoas mereciam morrer, né, botando sentimento na coisa? Ele falou, não sei explicar. Muito bem. Exatamente, não sabe mesmo. Não sabe mesmo. Bem praticava os crimes. Vamos mais pra frente. Tá, aí ele fala que a personalidade 2 é o assaltante. Para mim não é personalidade 2, para mim é a persona, ou seja, a máscara social do assaltante. Ele viu que com uma arma na mão ele podia assaltar e aí ele começou a assaltar. Personalidade. Olha lá. Eu estava morando só. Aí ele falou, quando eu estava morando só, deixa eu ver aqui ó, o olharzinho dele, ó. No tempo que eu estava Olha lá, morando verdade, só. foi pro passado e tal. Cometi vários crimes. Aí eu vou ver se eu vou pra frente pra vocês verem a frieza dele. Também. Vamos ver. Participado de 90 assaltos. Olha aqui, ó. Por exemplo, 90 assaltos, olha lá. Que Thiago tenha participado de entra, 90 assaltos. Dá as costas para todo mundo. Por câmeras de segurança. Pega, ele não tem noção do perigo, da dor. Assim, simplesmente ele vai lá, vim assaltar aí, beleza? Tchau, tchau. E sai andando, ó. Quer ver? No dia 27 de agosto. Ele se planeja, ele trocava as placas, fazia aquela coisa toda. Mas você vê que ele é extremamente frio de sensações e sentimentos. Ele vai que vai, ó. De 2014, o motoqueiro estaciona na porta desta padaria. Thiago se liga. Olha lá. Aponta a arma para os atendentes. Aquela grana aí e tal. A moça, ele nem toca na moça e tal. De ser roubada. Olha que engraçado. Essa máscara social não é a do assassino. Em nenhum assalto dele, ele foi violento. Em nenhum assalto dele, ele matou. Em nenhum assalto dele, a moça estava ali, por que ele não matou a moça? Né? Não, nesse momento, a máscara social é, sou um assaltante, então aqui eu tenho que agir como um assaltante. Como eu disse, quando eu estou na igreja, eu tenho comportamentos para a igreja. Quando eu estou lá no churrasco com a turma, eu vou ter comportamentos do churrasco com a turma. Mas eu sou a mesma pessoa, eu tenho o mesmo perfil psicológico. Olha lá, não bate em ninguém, não é estúpido, nada. Todo o dinheiro que a coitada da moça aqui fica com dois, nem se mete, nem respira, né? 2 e pau aqui, ó. Eu sou uma estátua, eu sou um manequim, eu nasci manequim, a mãozinha de manequim, ó lá. A mão, ó, o olhar de manequim. Acho que ela tá pensando assim, cara,
ele nem vai Abaixa a arma e perceber sai que eu andando, sou uma pessoa. Eu como sou um se nada manequim. tivesse acontecido. E ele vai embora e ela continua. Sou um manequim. Sou um manequim. Eu nem te vi, nem sei quem é você. A cliente e os funcionários ainda continua ali, ó. por alguns instantes, Se fosse eu, acho que eu fazia a mesma coisa. Eu sou um manequim, ó. sem Ó. se mexer dentro da loja. Se mexe a mulher. A mulher não se mexe. O cara vai embora, vai pra cá. Tá lá até hoje. Acho que ela virou um manequim. Um Buda, né? Um Buda que entrou em posição de lótus e agora tá lá. Vai ficar 200 anos sendo um manequim ali. Tiago subiu na moto tranquilamente e foi embora. Ele Vamos ver, assalta tem a moça e lá ele de não novo? tem uma tranquilidade fora do comum. Tem a moça? Diferente de um Não, virou um bandido manequim que mesmo, tá lá, bota até hoje, tá lá. Terror, grita, não. Ele sempre entrava É isso aí. muito frio. Frio. E um assalto que ele praticou no centro de Goiânia, Olha aqui, você olha pode lá. ver que ele puxa Aqui o dinheiro, de algumas dá o pessoas, dinheiro. As pessoas nem percebiam que Aqui. ele estava O assaltando. cara nem percebeu. Além de O aposentado aqui nem percebeu que pegou o dinheiro dele, né? Você viu aqui, ó. Vamos ver o aposentado? Olha que loucura isso aqui. Vamos ver o aposentado. Desta padaria. Vamos lá. Ah, não. Do manequim. Ó. A manequim lá. A manequim. Deixa eu ir no. Entregam todo Quem é manequim? acontecido. Ei, a manequim. Instantes, sem se mexer e foi embora. Vai embora. Cadê? Bandido que geralmente bota terror, grita, Goiânia. Olha lá, você se pode liga. O aposentado tá ali, ó. ver que Olha lá. ele puxa o dinheiro O de algumas aposentado nem percebeu o que pessoas, as aconteceu. pessoas nem percebiam que ele Ele tá lá. O que esse cara tá olhando pra estava mim? assaltando. Ah, com a mãozinha. Ele tá frio. segurando dinheiro ainda. Ele tá com a mãozinha segurando dinheiro. Tiago era também Olha isso. sistemático e meticuloso nos assaltos. No dia 28 de março de 2014, Ele não vai sente, até o cara. balcão de Ele uma não farmácia. tem o sinestésico, ele não tem essas os sensações. 3 funcionários Olha lá. em direção ao caixa. O aposentado aqui nem percebe quando ele tá contando aqui o dinheiro aqui, do troco. Ele vai lá, pega o cliente dinheiro, que está na fila, nem quase percebe. não percebe que se trata de um ladrão. Quase não percebeu em nada. Tiago pega Ele o tá achando dinheiro normal, né? Que um cara de e foge. capacete tá ali pegando ele. Olha lá, foi embora, ele tá ali ainda. E aí, moça, vai fazer meu troco? Repare como ele repete exatamente Você viu os como ele anda? Ele anda, mesmos movimentos. saca a No dia arma, 15 de não abril, quer saber se desse lado aqui tem um policial ou não. 18 dias depois do O que primeiro tá assalto. acontecendo? Mais uma vez, Tiago vai ao balcão de medicamentos, saca a Dá arma o dinheiro aí. e segue a funcionária até o Aí caixa. a coitadinha aqui, ó. A mulher esvazia a Se liga. gaveta. Vai, meu entrega filho, toma. todo o dinheiro para o motoqueiro Leva tudo. que vai embora. Olha a coitada agora. No interior da Vai. farmácia, uma funcionária Fui. desmaia logo depois da fuga do assaltante. É, com certeza, não é mole não. Quem já passou por isso sabe que a coisa não é mole não. No dia 3 de Porque ele vai ficar mostrando agora um monte de assalto e tal. Vamos pra frente. Assaltava padarias, assaltava outros comércios aqui na cidade de Goiânia. Vamos pra terceira parte lá que Para onde continuar ele no trabalha. âmbito do crime, Vamos lá. Tiago precisava usar um Tá. disfarce. Aí que tá, não é disfarce, né? Na realidade, ele se vê como eu disse, com personalidades diferentes. Porque ele não tinha necessidade de trabalhar. Ele não tinha para justificar para quem que ele tinha dinheiro. Para ninguém, para a mãe dele, que depois nem estava morando mais. Mas é que ele tem a persona do trabalhador. O assassino E qual que é o lugar que ele escolhe para trabalhar? Ele vai trabalhar onde ele recebe ordens? Ele vai trabalhar onde ele tem que seguir alguém que vai dar ordens para ele? Ou ele é a autoridade? Sotoridade. Onde é que ele vai trabalhar? mantinha também uma Olha lá. identidade acima de qualquer suspeita. Vigilante. Personalidade número 3. Vocês viram que é a mesma linha? É a mesma linha. Eu coordeno essa entrevista, eu coordeno a sua vida, eu decido a entrevista, eu decido a sua vida, eu assalto, eu comando a situação, eu que imponho, é do jeito que eu quero, e o vigilante é aquele que eu que comando aqui. Eu sou autoridade, eu tenho revólver na cintura. Sacaram que é a mesma linha de querer se impor? 3. O vigilante. O último emprego de Tiago foi como vigilante no Hospital Materno-Infantil de Goiânia. Durante a noite, ele tinha inclusive o hábito de acompanhar funcionárias. Aí acho que ele... Fazia Olha lá, sempre uma... olha aqui, ó. até o estacionamento. Durante a inclusive, o noite, hábito de acompanhar funcionárias e até pacientes, até o estacionamento do hospital. Por quê? Durante o caminho, ele fazia sempre uma advertência. Ó, Que elas tivessem muito cuidado, por quê? porque havia um matador de mulheres. Toma cuidado que tem um matador de mulheres aí e tal. E aí acabou até sendo o álibi dele, né? Olha, toma cuidado. Solta pela cidade.
Mas o mais legal é que eu acho que é mais... Pode ser até um álibi e tal, pode ser um álibi, mas é engraçado que ele não foi ser padeiro, né? Ele não foi ser servente de pedreiro, ele não foi ser balconista, não, ele foi ser vigilante. No hospital materno-infantil, Thiago conseguiu o que precisava para praticar seus E aí crimes. depois acontece, Pelo menos aí perguntam pra ele, e aí, você não tinha para vontade? justificar em Aí setembro ele justifica que roubaram a arma. Da empresa. Durante o Ó, interrogatório, olha que legal. os delegados perguntaram como era o trabalho de Thiago como segurança Um trabalho normal, acho que alguém pergunta, mas você não tinha vontade de matar ninguém lá? do hospital. Quer ver? Se liga o que ele Lá responde. no serviço seu, lá no materno infantil, você não tinha Olha vontade lá. de matar as pessoas, né? Você vê que interessante, ó. Aí ele vai pro sinestésico. Olha que interessante. Você não tinha vontade de matar? Então, como ele está perguntando sobre o vigilante, sobre a persona do vigilante, né? Sobre a máscara social do vigilante, ele vai pro sinestésico. Você tinha vontade de matar alguém? Por que lá você não tinha vontade? Não é assim, não. Lá eu era o vigilante, porra. Não é assim. Lá eu era o vigilante. Pô, você não tinha vontade de dançar a boquinha da garrafa lá no meio do culto? Não, cara, lá eu era o obreiro, pô. Meu amigo, você tá louco? Mas na cachaça você sempre dançou a boquinha. Amigo, mas na cachaça era cachaça. Aqui eu sou o obreiro. Não posso dançar a boquinha da garrafa e também não posso ficar, querendo pegar o dízimo lá quando eu tô com os compadres lá tomando um negocinho lá. Não dá, né? Então, mas não é assim, não. Explica pra mim que eu poder entender. É uma fase. É uma fase. São coisas diferentes. Ah, tem fase que você tá de boa? O cara pôs a resposta na boca dele e sempre falou, Quando alguém põe a resposta na boca dele, ele fala, Segundo os promotores, Thiago mentiu nesse depoimento. Na realidade, ele não mente. O que acontece aqui? Dizem que ele tem um desentendimento com alguém, e aí, como ele tem essa facilidade de acabar com o problema com a morte, ele vai lá e acaba com o problema. Ele brigou. Ele matou, inclusive, um guarda. Ele brigou com o guarda e foi lá e degolou o cara e caiu fora. Não fui eu. Colega de profissão dele. Mas não por raiva. Ele entrou, subiu na guarita onde ele Acho estava. que eles tinham discutido, o cara, ou discutiu com ele, alguma coisa parecida. A gente acaba com esse problema aqui. Acabou. Ele sabia que o guarda estava desarmado, chegou lá e quebrou. Aí depois ele fica perguntando sobre as vítimas e tal, aí mostra aqui várias moças e tal. Por último foram as mulheres. Foi as mulheres. Que eu tinha mais raiva, né? Ele não tinha raiva. Ele não tinha raiva. Era simplesmente fácil de matar. Era mais simples, de repente. Tinha mais quantidade. Ele encontrava mais essas pessoas na rua para liberar essa vontade dele. E ri, tá vendo? E ri. Ele tá rindo. Por quê? Porque ele não tinha raiva, ele não tinha nada disso. Ele ri, ele tá tirando o barato do repórter. Ele vai pro diálogo interno e ri. Ainda hoje, ela... Vamos lá, peraí. Bem. Vamos ver o que tem pra Quem frente. morre Vamos lá. Pra frente. As últimas Deixa eu ver. voltam. Especialmente as últimas que eu fiz. Ele pergunta. Diante dos seus olhos, Se... como você mesmo colocou. Ele falou assim, realmente volta alguma coisa? Tem alguma que aparece aí na sua memória e tal? Passa. Quais? Aquelas que mais voltam. Especialmente as últimas que eu fiz. E na realidade foi a última. Você vê que ele olha para o passado, ele vai buscar essa lembrança. E teve uma que incomodou muito ele. Que ficou Vamos ver se ele vai falar. nos seus olhos marcado. Vamos ver se ele vai falar. Alguns mais do que outros. Vamos ver se... Por exemplo. Especialmente algumas mulheres, né? Algumas moças. Moça. Ele está dizendo que são mais jovens. Mulheres. As vítimas de você. Quer ver? Espera aí. Coisa que A morte marcou também. Dentro. para a moto. Tem uma que ele vai falar o seguinte. Vamos lá. Aqui ele fala como é que ele escolhia as vítimas. Vamos lá. A beleza, por exemplo. Cabelo. Eu olhava muito Diálogo interno. Ele não está no sinestésico. a parte. Eu gostava de mulheres. E busca no passado para ver se é isso mesmo. Então, realmente é uma verdade. Ele vai buscar esse referencial no passado. Você está vendo aqui, ó, para a direita dele. Morenas. Gostava de morenas. Olha esse semblante. Se você para esse frame, você olha,
Esse cara tá falando de morte, ele tá falando de assassinato, ele tá falando de acabar com a vida de uma pessoa. Não, ele não tem essa sensação. Ó. É só sorriso, ó, só sorriso. Tá alegre, tá feliz. Mas o que te levava, né, a fazer esse tipo de escolha? Cabelos? Cor dos cabelos? Sinceramente, beleza. Beleza. Isso. Tinha que ser uma mulher bonita. Sim. Ele sempre colocando palavras na boca do Mas a aparência não era o único critério que ele usava Thiago. no momento de escolher suas vítimas. Segundo o inquérito, as mulheres que você matava Se liga. tinham uma idade entre 15 e 30 anos. Por que você escolhia suas vítimas? Olha que interessante isso. 15 e 30 anos. Se eu soubesse da idade das pessoas, eu não teria feito com moças mais tão jovens, né? É engraçado isso. Alguma coisa incomodou ele de ter matado as moças mais jovens. Eu preferiria mulheres mais velhas. Thiago não seguiu essa preferência. Quando matou essa... cometeu seu último assassinato. Essa garota, coitada. Como era a Ana Lídia? A Ana Lídia é uma menina. Isso aqui, que a família passando, Thiago, não tem porquê essa esposa. De ônibus. Voltando aqui... O matador também admite. Ana Lídia não era o seu alvo naquele dia. Não era pra ser. Se liga. Não era pra ser? Não. Não era pra ser ela. Você tinha escolhido outra pessoa na hora? Eu não tinha... Na verdade... Se liga. Ele foi procurar no passado, não era pra ser ela, diálogo interno, não era pra ser ela. Não encontrei ninguém. Sim. Diálogo interno, passado. Isso. Esse caso não é muito viável, né? Ó, esse caso não é muito viável. Viável a quê? Viável a quê? Ou seja, esse caso não está dentro dos meus padrões, não está dentro daquilo que eu acreditava. E aí ele usa a palavra viável. Esse caso não está correto, não foi legal. E olha que interessante isso. Ele te causa muito desconforto? Isso. Foi o último? Foi o último. Foi como se tivesse fechado um ciclo, entendeu? Esse último caso. E depois disso... Olha aí. E aí ele vai rapidamente para o sinestésico, depois se vocês quiserem voltar. Não queria mais. E parece que isso realmente mexeu muito com ele. Foi a única pessoa que eu senti que ele foi para o sinestésico, que ele foi para o lado mais do centro, mais centro-sinestésico, que no caso dele o sinestésico é o contrário, então é do lado esquerdo. Essa menina mexeu muito com ele, e essa menina fez ele parar. É óbvio que ele não pararia, mas me parece que ele parou por alguns meses, 2 meses, alguma coisa parecida. E aí foi quando a polícia conseguiu pegá-lo. Não porque ele parou, mas porque por causa da inteligência que eles foram atrás. E aí é o único momento que ele dá uma rateada para o sinestésico quando ele fala dessa menina, e realmente isso incomodou demais. Assim. Eu não sei porquê, isso na cabeça dele, na lógica dele, ele não queria matar meninas jovens, crianças, né? Ele queria matar mulheres. Né? Isso que era a projeção dele ali de acabar com a vítima. E você vê que ele sambou ali com vários tipos de vítima. Né? Foi com primeiro os homossexuais, depois morador de rua. Então você vê que não existe uma projeção de raiva, tipo, eu tenho raiva de mulheres desse biotipo, eu tenho raiva de homens, eu tenho raiva... Não, ele foi indo, foi matando. Então, a conclusão que eu tiro desse cara aqui, ele não tem sinestésico, como eu já disse, ele tem muito pouco, ele tem sinestésico quando é pra ele. Você vê quando aquilo fez mal pra ele, aí eu fui pro sinestésico. Agora, falar da dor do outro é zero, eu não tenho. Eu soltaria esse cara? Jamais. Eu nunca mais botaria esse cara na rua. Ele não tem tratamento. Não existe tratamento para o caso dele. Esse cara tem que ficar recluso porque ele é muito perigoso. Gostaram da análise? Uma análise totalmente diferente. Muitas pessoas falaram, Ricardo, é possível analisar um psicótico, um psicopata? Sim, é possível analisar um psicopata, como eu já tinha feito da outras vezes, mas esse é um muito emblemático. Ele é diferente da Suzane Richthofen, que fez lá uma única vez, pelo menos que a gente sabe. Mas ela fez uma única vez e a gente percebeu que ela tinha esses padrões, né, de não ter a compaixão com o outro. Aqui é zero compaixão, zero dor. E você vê que as microexpressões não conseguem ser controladas, o corpo, a própria linguística, o psicogeográfico, são
completamente iguais, beleza? Então lembre-se de dar o seu joinha, seu like, compartilhe, deixa o seu like, inscreva-se, porque chegando a 100 mil, você já sabe, a gente vai ter várias coisas bacanas aqui, o encontro dos fãs e tudo mais, beleza? Então, deixe seus comentários, concordando ou discordando aqui embaixo, comente, fale de onde você é, de que país, de que estado, de que cidade que você tá, dê a sua sugestão para as próximas análises e não minta para mim, porque senão eu descubro. Até mais, pessoal! Tchau, 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 tchau.